Nós somos o time de Projeto Aura e hoje vamos mostrar o nosso projeto que visa transformar os dados de wearables em cuidados reais. Bom, wearables já são comuns na vida de muitos brasileiros e geralmente são associados a pessoas que estão tentando levar uma vida mais saudável ou monitorar a sua saúde. Os wearables, eu quero dizer, que incluem tanto smartwatches, smartbands e até algumas roupas que têm esse quesito smart, que significa que eles capturam certos dados da vida cotidiana do usuário, que variam desde geolocalização até mesmo temperatura corporal e pressão sanguínea. Então, por que nós estamos propondo isso agora? Bom, tem alguns fatores, como por exemplo, os wearables já seria uma coisa comum, então poderíamos extrair o maior potencial deles. Isso também, como é algo que o usuário geralmente usa por longas horas, permite um monitoramento contínuo do usuário. E estamos no momento certo que temos wearables de qualidade, com dados já validados por instituições médicas. Temos a telemedicina, que já virou uma coisa relativamente consolidada após a pandemia. E temos também uma IA madura o suficiente para fazer o tratamento de dados em grandes volumes. Tudo isso pode ser associado a usar esses dados do wearable para conseguir um auxílio maior no autocuidado do usuário. No cenário que temos hoje, temos dados muito fragmentados, porque cada wearable tem um aplicativo próprio de tratamento de dados, interface. As interfaces e insights que os wearables dão para os seus usuários geralmente estão desassociadas a um contexto médico. E, por outro lado, também temos profissionais de saúde altamente sobrecarregados no dia a dia pela questão populacional do Brasil. Fora que o usuário, geralmente brasileiro, não tem tanto autocuidado por N motivos, inclusive a falta de acesso à medicina personalizada. Por consequência, temos um acompanhamento irregular de pacientes, eventos que poderiam ser facilmente evitáveis sobre um olhar médico e o custo crescente tanto para o sistema de saúde quanto ao paciente, já que esses problemas evitáveis acabam acarretando em maiores gastos com medicamentos e tratamentos. Nossos objetivos com esse projeto são bem claros: ter uma linha de cadeia de dados validados desde o wearable até um profissional de saúde para fazer o acompanhamento, que também vai se refletir ao paciente. Nessa situação, todo mundo está ganhando, o paciente consegue ter um cuidado mais personalizado e provavelmente uma maior adesão por conta disso. O profissional de saúde consegue ser munido de mais informação para a tomada de decisão e o gestor ou operadora por trás desse projeto que será aplicado consegue ter um incremento de métricas, visto que os seus profissionais e seus clientes começam a ficar mais satisfeitos. Atualmente, dispositivos vestígios são equipados com sensores integrados a outros equipamentos para permitir um monitoramento detalhado. Exemplos incluem sensores de pressão arterial, frequência cardíaca e nível de glicose. A coleta de dados por meio destes dispositivos possibilita o armazenamento e formação de um painel abrangente de monitoramento da saúde. A integração desses dados apresenta grande potencial para serem incorporados aos sistemas de prontuários eletrônicos do Sistema Público de Saúde. O SUS utiliza esses indicadores para monitorar e avaliar os serviços oferecidos, bem como subsidiar a captação de recursos municipais. A obtenção direta de informações de monitoramento dos usuários permite o acompanhamento remoto e a identificação precoce de alterações no estado de saúde, viabilizando ações proativas, facilitando o diagnóstico antecipado da doença, como as doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes e hipertensão arterial. Além dos benefícios voltados à gestão da saúde suplementar, destaca-se uma demanda real no serviço público para a alimentação desses dados nos sistemas de informação, a exemplo dos prontuários eletrônicos do paciente. Essa necessidade reforça a oportunidade do Projeto Aura em oferecer soluções que contribuam para o aprimoramento das métricas de saúde, ampliando seu mercado de atuação. Para viabilizar essa integração, será fundamental investir no desenvolvimento de soluções de interoperabilidade entre sistemas, garantindo a conformidade
com as legislações de proteção de dados e normas gerais relativas ao armazenamento e manuseio seguro das informações dos pacientes. Com a finalidade de garantir um trabalho alinhado, definimos nossas responsabilidades na matriz RACE do Projeto Aura. O objetivo é que todos saibam exatamente quem faz o quê. Começando pela liderança, o patrocinador é a nossa autoridade máxima, responsável por aprovar as fases mais importantes como a abertura e o encerramento do projeto. O gerente de projeto é o responsável por conduzir o dia a dia, elaborando os planos de cronograma e custos e garantindo que a comunicação flua entre todos os nós. Focando no produto, o Product Owner, o PO, atua como autoridade que define o escopo e aprova as funcionalidades do nosso aplicativo, garantindo que estamos construindo a coisa certa. As nossas equipes mais técnicas, como desenvolvimento, UX, design e qualidade, são as responsáveis pela execução direta das tarefas, ou seja, construir as funcionalidades, desenhar as telas e realizar os testes. E, de forma crucial, os representantes de usuários serão sempre consultados para validar as entregas, garantindo que a voz do cliente final seja respeitada e presente em todo o processo. Com essa matriz, eliminamos dúvidas sobre os papéis e garantimos uma comunicação eficiente para focar no sucesso do Projeto Aura. Para a gestão de riscos do Projeto Aura, utilizamos a matriz Gucci, que nos permitiu priorizar os desafios mais críticos. A análise nos deu um resultado muito claro. Nossas duas maiores prioridades, com a pontuação mais alta, são, em primeiro, garantir a conformidade com a LGPD. Em segundo, mitigar as falhas de segurança em geral. São pontos inegociáveis e que demandam nossa atenção imediata. Em seguida, temos o risco de atrasos no setup de nossa infraestrutura DevOps. E, na sequência, a não aprovação dos testes de segurança. Além desses, a matriz identificou um segundo bloco de riscos muito importantes, como o baixo engajamento dos usuários e a qualidade dos dados do wearables, que são tratados na sequência. Portanto, a matriz Gucci nos oferece um plano de ação objetivo. Nosso foco total nesse momento será em fortalecer a base do projeto, que é a conformidade legal, a segurança e a nossa infraestrutura de desenvolvimento. A estimativa de custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa quantitativa dos custos e recursos necessários para executar as atividades do projeto. Ou seja, nesse processo nós definimos uma mensuração financeira necessária para o projeto. Esse processo é realizado periodicamente ao longo do projeto. Aí na tabela mostrada no slide foi criada uma estimativa inicial dos custos desse projeto. Como podemos ver aí, temos o agrupamento de algumas atividades para uma melhor mensuração de tempo e custo. O gerenciamento de valor agregado é uma metodologia de gerenciamento que fornece informações integradas de escopo, custo e tempo, também compara os parâmetros de planejamento contra os de execução e também ajuda a avaliar o desempenho e progresso do projeto. O desempenho é medido pela comparação entre o valor agregado e o custo real. Já o progresso é medido pela comparação entre o valor agregado e o valor planejado. Ao avaliar o desempenho e o progresso do projeto, podemos gerar informações de previsões de custos, de variações, como variação de prazo e de custo, e também informações de índices, como desempenho de prazos, que é onde vemos se estamos em tempo hábil ou muito atrasado no projeto, e índice de desempenho de custos, onde verificamos se estamos gastando muito ou economizando. Como podemos observar nessa planilha de gerenciamento do valor agregado do nosso projeto, os valores estão iniciais. Conforme o andamento do projeto, esses valores serão alterados. E aí, através desses dados, nós podemos ver o desempenho e progresso do nosso projeto. Olá, eu me chamo Priscila Roberta e eu vou falar um pouco sobre os requisitos de recursos que são necessários para a execução do Projeto Aura. Aqui, a gente conta tanto com recursos humanos quanto recursos físicos. De recursos humanos, nós temos a necessidade de um gerente de projetos, um Product Owner e a equipe multifuncional que é necessária para a execução e aplicação do Projeto Aura. Essa equipe multifuncional, ela conta com no mínimo 6 integrantes que são distribuídos da seguinte forma. A equipe de desenvolvedores, que é composta por 3 pessoas, sendo elas um responsável pela gestão de qualidade, um pela privacidade de dados e segurança da informação, e a terceira pessoa, que seria responsável pela parte de back-end e integração.
Nós também contamos com a necessidade de um arquiteto de software, um design de interface e experiência do usuário e um especialista em Medical Affairs. De recursos físicos, nós estamos falando de todos os equipamentos e sistemas, softwares necessários para a implementação do projeto. Então, aqui a gente conta com a necessidade do Microsoft Project, que vai servir de base no desenvolvimento e no acompanhamento do cronograma de todas as atividades, os aplicativos para Android e Apple, que são usados nos aparelhos vestíveis, o Google Fit, Samsung Health e Apple Health Kit, que são necessários durante a etapa de integração, e todos os softwares necessários que vão garantir a segurança e a criptografia, e também os softwares necessários para realizar os testes de interface, experiência do usuário, os testes de integração, e também os computadores e equipamentos vestíveis que vão viabilizar a execução do projeto como um todo.